E no TV JP de hoje, nós vamos conversar com um homem de televisão, um homem de mídia, de rádio, que é o João Heder. O João é um profissional com muito tempo de televisão e que teve a oportunidade de trabalhar em uma das maiores redes, se não a maior rede de televisão que o Brasil conheceu, que foi a Rede Tupi de televisão. João, prazer recebê-lo aqui para nós conversarmos um pouquinho de televisão e da sua carreira também. É uma alegria muito grande estar com você aqui, Paulo, pela primeira vez no seu programa, né? E desejar a você muito sucesso agora na Rede JP, né? Eu sei que você merece e eu sei também da alta penetração que está tendo o seu programa. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui para poder me comunicar com essa sua imensa legião de fãs. Agora, a sua vida é uma vida de televisão, uma vida de trabalho em televisão, mas qual foi a sua formação de televisão? O que você assistia antes de ser um profissional de televisão? Eu comecei muito cedo na televisão, né? Eu comecei, na verdade, no rádio, mas a minha permanência no rádio foi um ano, mais ou menos, depois eu já fui para a Tupi. Então, a Tupi, para mim, foi uma escola, né? A Tupi foi a escola de todos nós. Não existiria televisão no Brasil com a qualidade que ela tem se não tivesse a Rede Tupi. Foi a Tupi onde trabalhou o Boni, onde trabalhou os grandes artistas de telenovelas, os grandes comunicadores, os grandes jornalistas, tudo isso foi lá, entendeu? Então, a Tupi praticamente foi uma escola para mim, porque apesar de eu ter ficado nela até o fim, né, até o último programa dela, que, aliás, eu fui apresentador do último programa do meio-dia da Tupi, que era o Meio-Dia Esportes. A Ana Maria Braga fazia o Meio-Dia Notícias e eu fazia o Meio-Dia Esportes. Esse programa era o seguinte, ele entrava ao meio-dia em rede nacional, da meio-dia ao meio-dia e 15, a Ana Maria fazia o geral, e do meio-dia e 15 ao meio-dia e meio eu fazia o esporte em rede nacional. Depois voltava ao meio-dia e meio, aí em rede local, né? Para a Ana Maria fazer a segunda parte do jornalismo, e eu fazia das 15 para 1 até a 1 hora o Meio-Dia Esportes. E foi o último programa da Rede Tupi, que foi exibido na Rede Tupi em telejornalismo, de esporte ou de telejornal. Logo que eu terminei o programa, a emissora saiu do ar. Nessa época não existia TV a cabo, então a audiência dos canais de televisão ele era muito mais significativo. Os grandes programas da TV Tupi chegavam a dar quantos pontos de Ibope? Era uma coisa impressionante. Por exemplo, a Tupi tinha uma novela que chamava-se Beto Rockefeller, que foi uma novela dirigida, escrita pelo Braulio Pedroso, dirigida pelo Lima Duarte, e tinha um elenco fantástico, né? Luiz Gustavo, Plínio Marcos, Maria Della Costa, Beth Mendes, Ana Rosa, né? E essa novela, durante a exibição dela, os restaurantes tinham uma queda enorme de fregueses e alguns cinemas cancelavam até a exibição dos filmes, no horário em que passava o Beto Rockefeller. Tão grande audiência da novela. Tão grande audiência. O mesmo acontecendo com a novela O Direito de Nascer. Foi o primeiro grande sucesso da televisão brasileira, que foi na Tupi. E essa novela também se estendeu durante muito tempo, ela marcou época na nossa televisão. Tudo isso acontecia na Tupi, porque a Tupi não era bem uma emissora de televisão, era uma casa, né? Eu nunca vi nada igual. O Lima Duarte, ele define muito bem, quando ele fala que a época mais feliz da vida dele foi o tempo que ele estava trabalhando na Tupi. A minha também. Segure, por favor, o microfone aqui, porque o João me trouxe um presente, umas relíquias que eu quero mostrar. Nós estamos falando da TV Tupi. Eu quero mostrar, Anderson, não sei se fechar um pouco mais. Isso aqui é um envelope com o logo antigo da Rede Tupi, né, da Rede Tupi de televisão. E aqui dentro, ele me trouxe aqui um presente. Isso é para você pôr no Maria Linguiça. Vou colocar num quadro lá no Maria Linguiça, com muita certeza. Olha, esse aqui é o último grande logotipo colorido. O adesivo da equipe de esportes da Tupi. Olha lá, equipe de esportes da Rede Tupi de televisão. Tenho aqui também adesivos pequenininhos para colocar, olha, que é o logo da Rede Tupi. O João me trouxe também um adesivo da Rádio Difusora, que era uma rádio que disputava o público jovem de São Paulo com a Excelsior, que era da Rede Globo, e a Difusora,
que era um adesivo aqui ao contrário. E me trouxe também um adesivo da Rede Manchete, né, da Rádio Manchete, da qual eu tive a alegria e a honra de ser um dos apresentadores quando ela foi para o ar. A Rádio Manchete foi inaugurada em 1979, no final dos anos 70. São Paulo ganhou 2 FMs, a Rádio Manchete e a Rádio Cidade. E um domingo à noite, eu estava em casa vendo um videotape da Ponte Preta e do Corinthians, do qual o João trabalhava, o Eli Coimbra e toda a equipe da Tupi, e eram umas 9 horas da noite, o João tocou o telefone, deixa eu segurar aqui para você, o João, lá em São Paulo, disse: Paulo, estão inauguradas 2 rádios em São Paulo, a Rádio Manchete e a Rádio Cidade FM. Por que você não vem aqui para fazer um teste? Eu morava em Rio Claro e trabalhava no rádio de Rio Claro e de Araras. Aí eu disse para o João, era um domingo à noite. Falei, eu vou, que dia que eu vou? Falei, não, pega o primeiro trem e vem amanhã cedo, que o teste é amanhã. Lembra disso? Tinha trem ainda naquele tempo? Peguei o trem. Fui acordar minha mãe, que estava dormindo, falei, mãe, amanhã cedo eu vou para São Paulo. Mãe, meu Deus do céu, o que vai fazer em São Paulo? Vou fazer um teste. E na segunda-feira eu fui para São Paulo e fiz o teste na Rádio Manchete e fiz o teste na Rádio Cidade, que fica até a Avenida Paulista, e a Rádio Manchete na Consolação com a Paulista. Bom, fiz o teste nas 2 e fui aprovado nas 2. E tinha que escolher uma das 2. A Rádio Cidade exigia exclusividade, só podia fazer o microfone da Rádio Cidade. E a Manchete permitia que eu fizesse rádio AM. Eu escolhi a Manchete e fui trabalhar também na Rádio América. E assim foi o início da minha carreira. Mas o entrevistado aqui é o João. Eu só estou contando isso porque foi ele quem me ligou e disse, olha, venha, porque estão inaugurando as rádios, e eu fui e acabei iniciando a minha carreira lá em São Paulo. Bom, João. Mas aí é o seguinte, né? Eu sabia do seu mérito profissional, eu acompanhava a sua carreira, nós viemos ambos, né? Viemos de Rio Claro, eu sabia da sua qualidade e sabia que você tinha condição de entrar em qualquer emissora em São Paulo. Então, eu não posso ficar ligando para qualquer um, né? Mas eu sabia que eu não podia perder o tiro e nem a caça. Quer dizer, acertei o tiro e matei a caça. E eu agradeço muito a esse telefonema, essa distinção que você fez, que foi a oportunidade que eu tive de iniciar a minha carreira lá. E quando cheguei em São Paulo, o João já brilhava na Rede Tupi e depois foi um dos grandes parceiros do Augusto Liberato no início do sucesso do Augusto Liberato, porque o Gugu apresentava a sessão premiada, ainda não era SBT, era TVS. Como era a sessão premiada e como surgiu o Viva a Noite? Não, o Gugu fazia a sessão premiada em São Paulo, o Wagner Montes fazia no Rio, também na TVS do Rio, Canal 11, né? E depois veio a ideia de se fazer, através do Rick Medeiros e da Nelly Raymond. Esse é um programa que já estava no ar numa TV na Argentina. Mas como era a sessão premiada, para o telespectador que não sabe e para aqueles recordarem, como é que funcionava? A sessão premiada era o seguinte, o Gugu ficava numa bancada, né? E você estava assistindo o filme, um filme qualquer, um filme, ele fazia uma ligação aleatória para qualquer casa e você tinha que falar lá uma frase, acho que... Durante o filme aparecia uma palavra-chave. Isso. Se você, ao atender o telefone e falar a palavra-chave, você ganhava uma lavadora da Tamacavi. Isso, ganhava um grande prêmio, um prêmio bom, entendeu? Isso era feito à noite, depois veio o Viva a Noite, né? Nessa época? Ah, não, também depois veio o Jornal da Manhã, que eu era um apresentador do Jornal da Manhã. O Gugu também fazia o Jornal da Manhã, mas ele fazia horóscopo. Nós fizemos muitas previsões de horóscopo, porque nós mesmos fazíamos a previsão. E nessa época... É uma coisa muito confiável, né? Nessa época, o Gugu ainda não era loiro. O cabelo era natural, ele só pintou de loiro quando foi começar a fazer alguma coisa diferente da sessão premiada. E no Viva a Noite, o Gugu era um programa ao vivo, aos sábados, das 8 à meia-noite. O Gugu fazia ao vivo lá no Cine Sol, no teatro, e o João ia para casas noturnas fazer externas.
Exatamente. Porque o Viva a Noite, eu e o Mr. Sam fazíamos a parte externa, né? Ele mostrava, era um concurso de dança, um programa muito bom, e teve uma aceitação excepcional no Brasil inteiro, mas ele mostrava as grandes casas de dança, por exemplo, o Gallery, o Barracão de Zinco, essas casas que na época, o Som de Cristal, que na época eram destaques, né? No mundo, na noite, né? No mundo da noite. E o Mr. Sam fazia no Rio. Fazia o Canecão, as grandes casas do Rio, eu fazia em São Paulo. E a gente se interrompia, logicamente o Gugu fazia essa chamada, e nós fazíamos 2, 3 entradas por programa. Falar com o João e falar da carreira e da televisão é um assunto que tem muita coisa para contar. O João precisa virar muitas vezes aqui para a gente falar. Mas eu gostaria de saber do projeto atual de televisão, o seu projeto profissional, o que você já pode contar para o telespectador de Piracicaba? É o seguinte, eu estava na TV Assembleia fazendo programa de esporte, que eu não quero mais fazer. Eu estou com o saco cheio do esporte, entendeu? Não quero mais fazer pela maneira como estão se posicionando as emissoras e tudo mais. Eu saí da TV Assembleia, fui escrever uma biografia do magnata, do milionário, e fiquei 3 anos com ele. Agora eu quero voltar, mas com outro enfoque. Eu estou pensando em fazer um programa para a meia-idade e para a terceira idade, que não há programas nas TVs abertas ou fechadas direcionadas a esse público, tá certo, Paulo? E eu acho que é um público muito grande, que aumenta consideravelmente. O programa chama-se 50 a Mais com João Reder. Ele está sendo produzido pela Pipoca Cinevídeo. É para cabo, não sei em qual emissora pode ir. E para a TV aberta também. Mas eu acho que ele tem mais a cara de cabo. Mas dirigido para esse público específico, que tem 50 anos, e não é só as pessoas, mas também os eventos. Um prédio, por exemplo, nós fizemos uma gravação no Copan, porque o Copan fez 50 anos, entendeu? Nós vamos num restaurante? Vamos, mas ele tem que ter 50 anos, pelo menos, tá certo? Então, tudo é voltado para isso, entendeu, Paulo? Eu acredito nesse projeto porque, apesar da televisão estar mudando muito, e nós sermos já praticamente jurássicos na televisão, eu acho que ainda tem uma lenhazinha para queimar aí, ainda dá para o gasto assim de fim de carreira, né? Eu vi uma música do Demônios da Garoa, que na verdade é uma composição da Dona Irã Barbosa, que diz o seguinte, que eu já fui alguém que queimou muito, foi uma fogueira, uma lenha que queimou muito, mas a brasa está lá, se assoprar eu vou pegar fogo de novo. Ainda tem um foguinho, né? Tem um foguinho. Basta assoprar. Mas as coisas estão mudando muito, a maneira como se faz televisão está mudando muito, entrou a internet, né? E eu penso o seguinte, essas modificações estão tirando um pouco o chão do que a gente entende como profissional, entendeu? Para fechar a nossa entrevista, não sei como é que eles chamam por aí, um bate e volta, uma resposta imediata, com uma definição só, uma palavra só. O melhor apresentador de televisão do Brasil. Silvio Santos. A maior virtude da televisão brasileira. Atingiu o público, atingiu uma imensidão enorme de público, né? O maior defeito é sempre estar concentrado só em telenovela, teledramaturgia, e agora com Big Brothers da vida, tudo. Mas o número de público que a televisão brasileira, de assistentes que ela tem, é enorme. A censura na televisão brasileira seria bem-vinda pela qualidade ruim que muitas vezes é colocado no ar? Está péssimo, né? No tempo do governo de exceção, que o Brasil enfrentou, quando os militares estavam no poder, a censura era muito mais rígida e a qualidade era muito melhor. Qual a melhor produção brasileira atualmente no ar na televisão? Atualmente no ar na televisão, bom, a televisão hoje está fazendo programa de culinária de tudo quanto é tipo, né? Que a gente já está até enjoado de tanto ver falar de comida. Mas a melhor produção, acho que está no cabo, tenho visto o mundo visto de cima, tenho visto o Brasil visto de cima. Eu vejo muito pouco televisão, sabe, Paulo? Porque eu gosto de estar dentro da televisão, não de ficar assistindo a televisão. E a qualidade da televisão, hoje em dia, não me seduz tanto assim, então eu vejo muito pouco o mundo visto de cima. O Manhattan Connection, eu acho um programa excepcional na Globo Cabo, né?
na Globo News. O Manhattan Connection, para mim, é o melhor programa que está no ar. Nós já voltamos com o nosso TV JP, que hoje recebeu o João Heder.